Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com o nosso novo instrumento para poder dar divulgação nos direitos dos trabalhadores. Agora nós temos o podcast Tribuna Sindical em seu primeiro programa, estreando da melhor maneira possível, com o nosso dirigente sindical, diretor do Sindesprev, diretor da Executiva Nacional da CTB, Rolando Medeiros, e a nossa querida deputada federal, enfermeira Rejane, autora de um importantíssimo PL, no qual nós vamos estar trazendo hoje aqui para debate. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, aqueles que nos assistem. Companheira Rejane, companheiro Rolando, a gente teve uma epidemia de saúde mental. Em 2025, foram 524 mil pessoas afastadas pelo INSS em função de doenças psiquiátricas. Em 2024, nós tivemos 470 mil pessoas. Isso trouxe um peso esplendoroso para o orçamento da Previdência Social, que levou o governo a discutir modificações na NR1, que é justamente a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que versa sobre os riscos biológicos, químicos e físicos, incluindo, obrigando as empresas, já é importante falar que a NR também diz respeito ao serviço público, obrigando as empresas a fazerem o debate sobre os riscos do psicossocial. E não é apenas fazer o gerenciamento, mas construir um programa de gerenciamento de risco para fazer a mitigação dos danos aos trabalhadores. Na iniciativa privada, a gente vê o governo e até a sociedade cobrando muito que as empresas privadas tenham medidas neste sentido. E o tribunal agindo de forma muito dura. A gente já teve condenação da Ambev, já tivemos condenação da Mercedes-Benz, já tivemos condenação do Atacadão, condenando eles em função do ambiente de estresse, daquilo que a gente chama de segunda geração do assédio moral, o assédio organizacional, que está sendo aí muito bem debatido, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. Deputada enfermeira Rejane trouxe o debate à mesa agora para o serviço público, através do projeto de lei 755 de 2026, que visa fazer a caracterização da segunda geração de assédio moral, a responsabilização dos gestores que praticam esse tipo de assédio e as medidas de prevenção dentro do serviço público sobre o combate à segunda geração de assédio moral. E esse é o nosso bate-papo hoje, ouvir aqui um pouco vocês sobre esse assunto. Rejane, e aí? Tá confiante que a proposta vai passar? Bem, primeiro queria saudar Cristiane Gerardo, direção do Sindesprev também, da CTB, Rolando Medeiros, também liderança sindical nacional. Cris, qualquer projeto de lei, a gente, inclusive em Brasília, né, nós temos uma dificuldade muito grande na tramitação dos projetos. Por mais que o projeto seja de muita validade, a gente sabe que são muitos deputados, muitas comissões e os interesses de cada um, né, em relação ao que está sendo proposto dentro do projeto de lei. Esse projeto de lei, né, foi a própria CTB e o próprio Sindesprev que nos acionou para que nós pudéssemos colocar ele em pauta, né, dar entrada no projeto para ele tramitar. A gente sabe que é um projeto de suma importância, principalmente para o servidor público. E ele atinge principalmente o servidor público. Por quê? Porque nessa área, e a área que a gente mais tem dificuldade, porque é uma área muito, como é que eu vou falar, muito etérea, né? Uma área que não tem muita visibilidade no sentido da gente conseguir caracterizar esse assédio, porque o assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, ele já tem lá, tem o registro, né? Até A no Código tipificação, né? Isso, no Código Penal.
No entanto, esse assédio de segunda geração, ele não tem instrumento. E ele, para atingir, ele precisa ter características muito claras. E é por isso que esse projeto eu achei ele de suma importância, porque ele fundamenta, ele responsabiliza e ele caracteriza e previne. Porque se você não tiver a caracterização disso, né, esse assédio coletivo, esse assédio que utiliza os instrumentos administrativos para punir, você não consegue tipificar e não consegue punir o teu agressor. Então, por isso que ele é um projeto de lei fundamental, ele é um projeto de lei nacional, ele é um projeto de lei que atinge servidores, né? Funcionários públicos da rede federal, da rede municipal, da rede estadual, das autarquias, das fundações, e ele garante o mínimo, porque o que a gente vê todos os dias é um assédio organizacional, como você falou, e que o servidor cada vez mais adoece. Então, é importantíssimo que a gente coloque em pauta, que a gente consiga fazer com que ele tramite com uma certa celeridade ali dentro e a gente consiga fazer com que os outros deputados abracem esse projeto, assinem esse projeto conosco, para que ele chegue mais rápido, né? Num trâmite mais rápido naquela casa legislativa. É isso aí. Você sabe, Rejane, que assim, depois que a gente começou a dar divulgação ao PL, inúmeras pessoas entraram em contato falando assim, eu acho que eu passei por isso. E a gente fez questão de trazer aqui o Rolando Medeiros, não apenas pela sua envergadura dentro do movimento sindical, mas porque ele passou por isso. Uhum. Porque a gente, às vezes, não tem a materialidade do que é que nós estamos tratando. Então, em 30 anos aí, 20 anos de movimento sindical, eu poderia aqui citar inúmeros exemplos. Mas quando atinge a um dirigente nacional sindical, a gente precisa entender a importância daquilo que a gente está falando. Não é, Rolando? Conta um pouco aí a sua história, o que foi o PAD forjado, né? Porque é isso, a segunda geração de assédio moral, ele se utiliza das estruturas da administração pública para constranger, humilhar e perseguir o trabalhador. E, por incrível que pareça, na gestão federal, que é o meu caso, que eu sou da rede federal, Rolando é do INSS, o governo, ele trata a nossa remuneração com caráter produtivista. E parte do debate sobre a segunda geração do assédio são justamente as metas que a gente não consegue cumprir. É o ambiente tóxico, estressante de trabalho, onde o meu salário é baseado na avaliação que a minha instituição, que não tem concurso público há 20 anos, passa. Então, Rolando, como é que é isso aí para você? Conta um pouquinho aí como é que foi o teu PAD, para que a gente possa conseguir fazer essa construção da materialidade do que é essa segunda geração de assédio moral. Bom, boa tarde, deputada enfermeira Rejane, boa tarde, Cristiane, nossos ouvintes, assistentes aí que estão acompanhando. O que ocorre? Em 2015, nós dirigimos uma greve no INSS, foi uma greve nacional de grande repercussão. E interessante, né, que uma coisa leva a outra, porque essa greve era uma greve que pedia que fosse estendido na aposentadoria do servidor do INSS uma gratificação produtivista que até então só levaria 50 pontos daquela de 100 pontos, só levaria 50 pontos para fins de aposentadoria. E a categoria entendeu que, ao se aposentar, perdia uma quantidade dos seus vencimentos, né, que iriam fazer falta, mais do que natural. Você trabalha 30 anos recebendo uma remuneração e quando se aposenta você perde uma parte daquela gratificação. Já não tem a reposição da inflação. E já não tem a reposição porque o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que é devido, mas não é obrigatório. Então, assim, o governo deve fazer a revisão anual, né, dos salários dos servidores, mas não obriga a fazer. Tanto é que em 2003, 2004, 2005, no primeiro ano do governo Lula,
Os servidores públicos tiveram 1% de reajuste salarial, 0,01% de reajuste salarial, só para cumprir o que o Supremo determinava, mas demonstrava que existia dificuldade orçamentária, era a argumentação do governo, para poder dar um reajuste que repusesse a inflação do período. E assim nós estamos vindo acumulando perdas dessa inflação acumulada já há 30 anos. Nunca que se consegue colocar, repor, né, efetivamente aquilo que a inflação corrói do salário do servidor público, por falta até mesmo de uma legislação mais dura nesse sentido. Bom, mas voltando à situação, nós fizemos essa greve para garantir, então, levar para a aposentadoria essa gratificação, que era uma gratificação produtivista, mas que tinha esse significado no salário. Ganhamos a greve, quando terminou a greve, no dia seguinte que nós fomos sentar com a gestão do INSS para discutir o retorno ao trabalho, eu fui comunicado que tinha um procedimento disciplinar aberto contra mim, naquele mesmo prédio que eu estava, na superintendência do INSS, na rua Pedro Lessa, no centro do Rio de Janeiro, que era para eu ir ao oitavo ou nono andar, não me lembro direito, para tomar conhecimento do procedimento disciplinar que estava aberto, alegando que eu havia abandonado o serviço. Ora, eu participei de todas as negociações, em nome do Sindusprev, junto com a própria federação, a FENASPES, né, em mesas de negociações durante todo o período da greve, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Fui a reuniões com o presidente do INSS, com o ministro da Previdência, com secretários executivos representando o sindicato. Eu tinha um mandato sindical e tinha o direito de pedir a liberação para o exercício do mandato sindical. Aí começa a influência do Estado. É quando o Estado começa a colocar, a administração começa a colocar dificuldade para que possa dar ao servidor a licença que ele tem o direito para exercer o mandato sindical. E aí a influência do Estado começa aí começa essa segunda geração de assédio, porque não é o assédio do meu chefe em cima de mim, me cobrando que eu tenho que voltar para o meu local de trabalho, é a instituição que interfere na autonomia sindical porque prende o processo, segura o processo, atrasa o processo, a tramitação do processo, e daqui a pouco alguém, né, manipulado denuncia que você não está indo trabalhar porque você está desempenhando o papel sindical, e a comissão processante, que a corregedoria tem uma certa independência em relação à administração da autarquia, e eu acho que é certo, tem que ter mesmo, para não sofrer determinadas influências. Essa comissão processante, ela não debruça em cima das legislações para poder apurar se você teria direito ou não. E aí entende que você abandonou o emprego. E o entendimento é dela. É dela. Da cabeça dela, da alma dela. E vou dizer para você, 99,9% das decisões das comissões processantes são deferidas, né, encaminhadas pelo presidente das instituições, dos órgãos federais ou pelos ministros de Estado. É raro acontecer de um conjur, de um procurador, de um AGU dar um parecer opinativo diferente daquele da comissão processante, até por conta dessa autonomia. Então a comissão, ela não vai debruçar em cima, e aí já aproveitando aqui a presença da deputada enfermeira Rejane, o Brasil é signatário da Convenção 55 da OIT, que é a que trata dos direitos sindicais. Né? Então, o Brasil é signatário, mas nunca que vota no Congresso Nacional as convenções. Então, tem a assinatura do Brasil lá em Genebra, lá na OIT, mas os órgãos não respeitam a convenção que o Brasil é signatário e não aplicam a convenção. Então, nós temos hoje, no caso do debate que nós estamos aqui tratando hoje, duas convenções. Uma é a 55, que já deve ter 30, 40 anos e nunca foi regulamentada pelo Congresso Nacional, que é a que trata dos direitos sindicais. É a não ingerência do Estado no livre exercício da atividade sindical, do mandato sindical. O Estado não pode ter nenhum tipo de influência nesse direito, que é um direito constitucional, porque a Constituição de 88 diz que é um direito do trabalhador e do servidor público a livre organização sindical.
Se ele pode se organizar sindicalmente, é porque existe a entidade, existe a direção, e a direção está ali para poder cumprir o seu papel, sem ingerência, sem influência do Estado, sem pressão do Estado. A 155 é a que já trata, essa é a mais recente, se eu não me engano agora é de 2025 ou 2024, é a que já trata do adoecimento do servidor e do dirigente sindical, por conta das pressões que ele sofre institucionais, pressões institucionais. No caso do INSS, nós temos hoje o exemplo do PGD, que é o Programa de Gestão de Desempenho, que o servidor vai para casa, trabalhar em casa com metas inatingíveis, cada vez mais inatingíveis, com metas superiores, 2, 3, 4 vezes superiores àquela que ele teria dentro da agência, onde ele estaria fazendo o papel social, que é conversar diretamente com o segurado do INSS, na ponta, lá no local de trabalho. Ele não tem mais esse contato, ele trabalha exclusivamente de casa, e a gestão acha que ele pode, então, produzir mais em casa. O equipamento de informática é do servidor, a luz é do servidor, o telefone é do servidor, a internet é do servidor, tudo é do servidor, o governo não dá nada, a não ser o bônus que ele ganha, e pressão para ele poder desempenhar cada vez mais, ter cada vez mais resultados em favor da diminuição da fila, e enquanto isso as agências estão esvaziadas, faltando servidores, porque os servidores preferem, por diversos motivos, locomoção, segurança. Principalmente a mobilidade. A mobilidade, hoje, principalmente. que é de responsabilidade também do Estado. Lógico. Né? Porque ele é o responsável pela mobilidade. Ele não dá condições de mobilidade, acaba se beneficiando disso, porque o trabalhador prefere ficar em casa, trabalhando em casa, entendeu? E aí ele quer estabelecer o salário baseado em metas, construindo um ambiente estressante. Essa pressão, só para concluir, só a questão para chegar na demissão, né? E aí, em virtude desse procedimento disciplinar, por conta desse entendimento da comissão processante, eu fui demitido e fiquei 80 meses demitido do INSS. Fizemos um pedido de uma revisão administrativa, houve um entendimento por parte de um presidente do INSS de que eu tinha o direito à liberação para o exercício do mandato classista e deu a licença. 7 anos depois, ele deu aquela licença que ensejou a minha demissão. 7 anos. 7 anos depois. Eu fiquei 7 anos demitido. E sem nenhuma assistência do governo, sabe assim, demite pronto, sabe? Todos vamos esses reinserir anos na todos sociedade. sem salário, sem condição de... Exatamente. E a questão da dignidade, né? Humana, você... emprego é salário, salário é vida, é comida, é luz, é água. É o conceito entendeu? da dignidade. Da dignidade, é o conceito da dignidade. Você fica sem dignidade, porque você está demitido. Tem uma coisa aqui que a gente estava conversando antes, que a Cristiane tinha falado assim, não, vocês trabalhavam com produtividade. Então, teriam que atender, não sei, eu produzir, não sei quanto. E quando chegava aquela meta, falava o seguinte, então produziu antes do tempo, então a meta aumentava. Não, Isso na realidade, o servidor do INSS, quando ele faz o concurso, seja de qualquer órgão, né, ele não existe no contrato de trabalho dele nenhuma meta que ele tem que cumprir. Ele tem tarefas a cumprir que são correlatas ao cargo que ele tem, o técnico do Seguro Social, o analista do Seguro Social. A função do técnico é atender a população, analisar também, mas lá na retaguarda, que nós chamamos de retaguarda, nós temos os analistas, que são aqueles que analisam se o segurado tem direito ou não àquele benefício. O INSS pegou, até porque tem um quantitativo maior de técnicos, pegou 4 vezes o número de analistas, pegou a atribuição do analista e passou também para o técnico. Então, o técnico hoje tem uma responsabilidade que o analista tem e não recebe o mesmo salário do analista. Já começa aí. Ele hoje analisa também a concessão do benefício. E o governo institui a meta a ser atingida e não pactua. Não negocia, simplesmente chega lá, não está lá no contrato de trabalho. Isso não consta do contrato de trabalho. Mas todo mundo tem que trabalhar em cima daquela meta. Tem que trabalhar em cima daquela meta. E as metas são inatingíveis, são muito dificultosas a serem atingidas, e o governo
tem uma fila que aumenta cada vez mais, porque o número de servidores é cada vez menos. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80 nós tínhamos 12 milhões de benefícios e 36 mil servidores. Hoje nós temos 40 milhões de benefícios e 18 mil servidores. Desses 18 mil, 3 mil estão afastados pelos mais diversos motivos. Então, nós temos hoje uma mão de obra de 15 mil servidores para 3 vezes o número de benefícios que nós tínhamos há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. Então, assim, cada vez a fila aumenta mais. Não tem como não aumentar. A população cresce, as pessoas, né, constituem suas famílias, as pessoas saem da informalidade. Esse governo é um governo que gera emprego. Né? Pode falar o que quiser, mas gera emprego. Então, se gera emprego, é mais um que entrou lá para dentro do INSS. Está pagando, vai ter direito. Então, o ex-ministro da Previdência colocava o seguinte, o que saiu, né? A fila do INSS nunca será menor do que 1 milhão. E eu acho que ele está correto. Não tem como não ser, porque todo dia tem gente nova entrando no mercado de trabalho. Então, nós vamos ter uma fila. Sempre vamos ter uma fila. Nunca vai zerar essa fila. Não tem como zerar essa fila. Para um órgão que dá licença maternidade, que dá auxílio reclusão, que dá auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o LOAS, né, que é o benefício assistencial BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Nós tivemos um aumento de da ordem de 24% no ano passado no LOAS, de pessoas que procuram o INSS para receber o seu benefício assistencial. Ou seja, o trabalho só aumenta. Só aumenta. A demanda só aumenta e o número de servidores só diminui. E a responsabilidade aumenta e a pressão do governo aumenta. E o salário não acompanha. E o salário não acompanha. Agora, no ano passado, o ex-presidente Stefanuto, que está aí sendo acusado aí na CPMI, né, da participação lá do desconto dos segurados do INSS, ele baixou uma resolução dizendo o seguinte, que os servidores do INSS teriam que ir para o PGD, que é o Programa de Gestão de Desempenho. E aí houve uma movimentação por parte dos servidores dizendo, eu não quero ir. E aí ele foi lá, baixou uma portaria dizendo que eu não quero ir. Veio de cima para baixo. Se você não quiser ir, você vai. E se você não for, o seu chefe imediato tem a obrigação de te denunciar na corregedoria porque você não está cumprindo aquela determinação que veio do governo. Qual foi a discussão, deputada? É que o contrato de trabalho do servidor não dizia que ele era obrigado a ir para um programa que não existia por ocasião da contratação dele, da admissão dele, e que ele, em nenhum momento, fez essa opção. Mas a gestão foi lá e colocou ele nessa atividade, com essa função, com essa responsabilidade, para produzir, para ajudar a diminuir a fila, que a gente vai discutir, que é necessário realmente que diminua, mas não pode ser na base do chicote, entendeu? Coloca no tronco, dá a chicotada, é escravidão. E o que acontece? É justamente o que acontece na saúde, né, Rejane? Ia falar agora, Cristiane, né? Igualzinho tudo que acontece na saúde. A mudança é que vários profissionais hoje que estão na saúde já não são mais servidores públicos, né? Eles são seletistas, contratados por organizações sociais. Cooperativados. No entanto, esse assédio que a gente aqui está chamando de assédio organizacional, institucional ou de segunda geração, ele adoece o trabalhador. E é por isso que a gente tem que tipificar através de uma legislação. Porque mesmo que se você for para a justiça, isso não consegue ser feito de forma efetiva. Inclusive, os profissionais têm medo, né, Orlando? É porque justiça é um terreno que ninguém pisa, né? Essa é a verdade. A gente, por exemplo, eu estava me lembrando do período do Covid, que a gente estava aqui conversando antes, né? A gente teve uma situação no Hospital Municipal de Itaguaí. Todo mundo entrou, né? Quem tinha aquele problema de condição de saúde pôde entrar em home office, né? Ficar em casa. E a gente teve uma situação no Hospital de Itaguaí que foi ter restado apenas uma psicóloga para todo o hospital, para falar com os familiares,
para poder acolher os familiares, e ela simplesmente não aguentou, ela adoeceu mentalmente e simplesmente foi lá e pediu demissão. Adoecida, foi lá e pediu demissão porque ela não aguentava mais Mas aquela aquela situação pressão, de estresse. A gente conseguiu reverter depois, muito parecido da forma que a gente reverteu a situação do Rolando, com uma diferença que lá a gente conseguiu que ela recebesse todo o salário dela atrasado durante o período em que ela ficou sem trabalhar. E engraçado é que a gente fazia o debate do assédio de segunda geração sem ter isso organizado na nossa mente. Recentemente, Rejane, você que é enfermeira, a gente teve uma ação que foi ganha por um enfermeiro de Manaus, em que ele conseguiu ganhar sobre uma instituição privada uma ação construída a partir do reconhecimento do ambiente tóxico dele, né, de hiperdimensionamento de trabalho, no qual ele chegava, ele tinha que ficar com 20 pacientes, aquilo era impossível para ele. E quando a gente olha para dentro do serviço público, essa é a realidade do Brasil, de Oiapoque a Chuí, não é isso? Eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe, Cristiane. Os funcionários, né, que fazem a classificação de risco, principalmente os enfermeiros, eles têm que fazer esse atendimento em cima de uma meta, né? E eles trazem várias denúncias porque você não tem tempo de atender aquela quantidade de pacientes. E isso acontece não é só com a enfermagem, né? Dentro da enfermaria você tem também essa característica, você tem a característica dentro do CTI, de uma quantidade de pacientes que é colocada na sua responsabilidade. E esse profissional, a enfermagem, então, ela se cala demais, né? Ela se cala. Ela se cala, ela não denuncia, enfim. Então, essa engrenagem toda que leva as pessoas a não ter sanidade mental para continuar no trabalho. Né? Assistente social pediu demissão, obviamente, porque não aguentava mais, mas isso foi no momento de pandemia. No entanto, isso se reproduz todo dia. E a falta de salário, e o atraso de salário, isso tudo, né? Não, salário baseado em meta. Como é que você impõe isso para dentro do INSS, para dentro da saúde? E quem convive com que saúde sabe públicos. que não dá, né? Não, e que dependem do concurso público, depende do investimento. A meta institucional, ela não depende de mim. Como é que eu vou discutir que o meu salário pode ser baseado numa gratificação que corresponde a mais de 60% do meu salário, 80% de 60% do meu salário baseado numa meta institucional de produção de um governo, né, que não faz concurso público há 20 anos. Não investe. Nós temos... trazer nem informação, né? Vou trazer um elemento aqui para os nossos ouvintes e também para a deputada, até porque eu gostaria que a deputada pudesse levar esse debate para o Congresso. O orçamento para o Ministério da Previdência e para o INSS para 2026, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Eu sou conselheiro desse conselho, indicado pela nossa central, pela CTB, e ele foi aprovado com uma diminuição em relação ao ano passado de 870 milhões de reais. Para sobrar dinheiro para pagar as emendas, aquilo que a gente já conhece. Né? Pressão do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, para todos os órgãos, obviamente que caiu também lá no INSS, tem que diminuir, né, o tamanho, né, da despesa, o tamanho do orçamento, e para o INSS foram menos 870 milhões de reais. 870 milhões de reais que já indica que agora, em abril, a central de atendimento 135 deverá ser paralisada, serviço por falta de pagamento. Para junho, provavelmente a Dataprev, que hoje o governo não é mais dono da Dataprev, só tem 49% das ações, a Dataprev já vem há alguns anos trabalhando para o governo sem receber o que teria que receber. Chega uma hora que quem comprou vai cobrar, vai apresentar a conta. Já tem uma expectativa que o orçamento do INSS não cobre o pagamento da Dataprev já a partir de julho desse ano. E para agosto, setembro, vai faltar dinheiro para pagar luz, água, aluguel, material de consumo, né? Papel, água, aquilo que você precisa ter, no dia a dia, manutenção, conservação, limpeza e segurança.
Então, assim, esse é o cenário para o INSS para 2026, e nós estamos em fevereiro. Então, assim, nós temos uma situação que eu queria colocar aqui que acho que é interessante, que quando é para tirar direito do servidor público, até porque aqui somos servidores públicos, quando é para tirar o direito do servidor público, se não tem uma legislação própria, eu vou procurar a legislação mais próxima para poder justificar o ato da administração, né? Eu vou procurar qual é a legislação mais próxima. É a correlata, a legislação isso. correlata que você aí, tem dentro da... Vai para a CLT. Vai para a CLT. Pega lá as decisões Aliás, dos tem ministros. decisão do Supremo sobre Isso, isso, né? tem. Aquilo que não está tipificado dentro do serviço público, você busca na CLT, para de Exatamente. forma correlata você aplicar. Mas na hora que é para você dar o direito, você não utiliza da mesma legislação, você não utiliza do mesmo meio. E aí, o órgão do Ministério do Trabalho que fiscaliza essas empresas que você citou, né, que foram condenadas aí na questão do assédio de segunda geração, o assédio organizacional, os fiscais do Ministério do Trabalho agem na iniciativa privada. Mas se a Justiça utiliza dessa legislação para poder aplicar aquilo que é do seu interesse, esses mesmos fiscais deveriam ser utilizados para ir no serviço público, fazer a fiscalização e aplicar a legislação correlata, a legislação mais próxima. Não, mas lá não pode. Lá o Ministério Público do Trabalho não age. Não atua. Não age. Você, às vezes, leva as denúncias e aí são demonstradas quais são as limitações, né? Então, assim, se eu posso cobrar da iniciativa privada e posso cobrar do servidor que seja aplicada a legislação da iniciativa privada quando é da obrigação do servidor, tem que aplicar a mesma legislação quando é do direito do servidor. Então, o servidor tem o mesmo direito. Seria lógico. Aí, vou dar um exemplo para vocês. Agência do INSS, algumas são insalubres e outras não. Algumas servidores recebem, outros não. Numa mesma agência, um servidor recebe insalubridade e outro não. Mas não é diferente da realidade da saúde. Da saúde, dos hospitais. O servidor conseguiu ganhar uma ação na justiça, uma insalubridade de 20%, trabalha dentro do mesmo ambiente, fazendo as mesmas funções de um trabalhador que não conseguiu obter o mesmo êxito e pior. Às vezes, esses trabalhadores foram para a justiça, caíram em varas diferentes. Teve decisão favorável, ele teve que pagar sucumbência. E outra foi condenada. Nós temos trabalhadores do INTO, o Rejane, que tiveram que pagar para a justiça R$7 mil, porque, segundo a decisão, não tinha materialidade aquela solicitação. Pessoas que trabalham em captação de órgão. Como é que você pode receber uma insalubridade de 10%? Então, se a gente olhar a magnitude do seu projeto, o quanto ele vai abrir de debate para dentro do serviço público, né, de direitos que são direitos sociais, né? Quais são os direitos dos trabalhadores? São direitos sociais. Você ter um ambiente de trabalho sadio, né? Você ter o seu salário preservado, você ter uma relação de trabalho sadia, que você tenha um estabelecimento de processos negociais que tragam efetividade. Se a gente se debruçar a compreender o quanto esse projeto ele pode beneficiar servidores públicos do Brasil inteiro... Das 3 esferas. Das 3 esferas... A gente tem que mobilizar as nossas bases para todo dia pedir requerimento de urgência para que ele seja aprovado o mais rápido possível. Porque, olha que interessante. Eu só queria depois falar pode falar já, também. Pode falar. Não, eu queria falar que a gente está falando, Rolando, Cristiane, com esse projeto de uma administração pública que efetivamente trabalhe com ética, com respeito ao servidor público. E isso é um resgate que a gente está fazendo. Porque o que a gente está vendo na administração pública, seja ela na saúde, seja ela no INSS, seja na educação, em qualquer lugar, é o desrespeito que existe ao servidor. E cada vez mais, se a gente abrir mão das nossas prerrogativas, cada vez mais eles vão avançando
em coisas que não estão na legislação, como o Rolando trouxe aqui, que não estão na garantia de melhorar o serviço público para a população. Então, com esse projeto, a gente resgata isso. É uma luta, talvez insana, né? Mas que a gente precisa reportar isso para todo o funcionalismo público para falar assim, ó, nós precisamos que a administração, porque nós somos um segmento desse processo, nós somos os servidores e a administração está ali, né, dentro do quadradinho dela. Então, essa administração ela tem que ser gerida com ética, com respeito, pensando no servidor como um instrumento para atingir a população. Você veja, quantas prefeituras, Rejane, você vê o lastro do assédio institucional. Quantas prefeituras no Brasil inteiro não estão recebendo repasse do governo federal para o pagamento do piso salarial da enfermagem e não estão repassando para os trabalhadores? Uma verba que é carimbada. Quantas prefeituras você tem conhecimento? Várias prefeituras. Nós, inclusive, estamos propondo ao próprio governo, né, já que ele fala que repassa, nós estamos propondo um observatório. Porque não adianta a gente ter assim, ó, esse município não repassa, esse não repassa, a gente tem que ter o relatório concreto. Inclusive com as universidades apoiando, ajudando, para que a gente tenha, de fato, um observatório que fala assim, ó, foi repassado para esses municípios e eles têm que dar conta. Senão tem que ter a punição àquele município. Agora, que tipo de punição? Né? Que tipo de punição? Não é retirar o dinheiro. Você sabe que hoje é complicado. Acaba prejudicando a população. Não, e é um dinheiro que é carimbado. Algum mecanismo que tem que ser ele criado. tenha essa obrigação e que ele seja penalizado de alguma forma, mas sem que paralise o serviço, que hoje é um serviço imprescindível para a população. E pior que nesse caso você tem a tipificação, né? Porque se você desvia uma verba que tem destinação própria carimbada, isso é improbidade administrativa. Mas por que o governo está assistindo milhares de profissionais de enfermagem sem receber aquilo que é seu por direito e não toma uma atitude objetiva? E, assim, antes de ser provocado, né? Antes de ser provocado. Porque, assim, se o profissional na ponta, se aquele dinheiro está virando poupança para a prefeitura, esperar vir um estado de calamidade pública para que ele possa aprovar qualquer medida, qualquer lei que ele possa fazer uso daquele repasse, o Ministério da Saúde, no mínimo, tem que cortar o dinheiro. Não, mas se você mas aí é esse mecanismo que a gente está falando aqui, que não deveria cortar. Deveria ter outro mecanismo de punir, né, de uma certa forma, aquele município. Porque se cortar é pior, porque aí você embola isso tudo. Porque além de não repassar, o profissional também não vai ter o dinheiro. Pode ter uma legislação que estabeleça que suas contas não vão ser aprovadas porque você não utilizou o dinheiro da forma que deveria utilizar. Improbidade administrativa. E para isso, os tribunais de contas, né, vão ter que entender isso. Olha, nesse sentido de que, na hora de fazer a análise da prestação de conta do executivo, se ele não utilizou o dinheiro da forma como ele deveria ter utilizado, ele não pode ter a conta dele aprovada. Ponto. É uma forma. Situação de Itaguaí. Recebia repasse todo mês do governo federal para manter a UPA funcionando. Isso há 2 gestões atrás. Para manter a UPA funcionando. Eu fui na prestação de conta da saúde. Daqui a pouco passou o slide. Repasse para a UPA de Itaguaí. A UPA estava fechada há 2 anos. Eles receberam 10 milhões e meio para prestar um serviço para a população que eles simplesmente não prestavam. Absurdo, entendeu? Né? E assim, não é apenas o repasse, é a falta de fiscalização. Porque se o governo federal repassa o dinheiro para pagar o piso salarial da enfermagem e você vai construir ali um canal para que ele denuncie que ele não está recebendo, o governo federal tem que parar de depositar e fazer ele a prestação de serviço. Não, só vai voltar o repasse quando você pagar aquilo que você já está depositado. Mas esse aí é o comportamento do governo, e não é desse governo, é de qualquer outro governo que já tenha passado, e provavelmente, infelizmente, nós vamos ver isso ser corrigido em governos futuros, que é a questão da irresponsabilidade do governo. Vou dar um exemplo para você. Na lista dos grandes devedores da Previdência Social, o maior devedor é o governo federal. Tem vários órgãos do governo federal que são devedores da Previdência Social.
que descontaram do salário dos servidores para colocar lá na Previdência Social e não colocou. Aí fica aquele debate que a Previdência Social é deficitária, né, que não é superavitária, que a Previdência Social depende do dinheiro do governo para... Tem que baixar, não pode mais vincular o benefício com o salário mínimo, porque não há mais condições do INSS manter o pagamento dos benefícios com o salário mínimo. Lógico que a quantidade de pessoas inscritas, né, como segurados do INSS é inferior à quantidade de benefícios que você paga, que a população paga, que o INSS paga. Então, assim, tem mais dinheiro entrando, o problema qual é? São as renúncias, né, as anistias, as renúncias, e o próprio governo que não fiscaliza da forma que deveria fiscalizar. Nós fizemos essa cobrança no CNPS. Aliás, esses mecanismos são... As renúncias baseadas em contrapartidas que nunca chegam à população. Nunca chegam. Você vai diminuir o pagamento dos seus impostos para o empregador, para o grande empregador, porque é só para os grandes. Né? Isso é para as grandes fábricas. Né? Porque o pequeno fica para uma taxa tributária que não deixa ele gerar emprego. Nós vamos diminuir a sua carga tributária, vai ser diminuída em troca de criação de novos postos de trabalho. E não cria. Não cria? Não cria. O cara vai lá e diz, não temos condições de criar. Aí não cria, o governo não faz nada e ele continua recebendo, ele continua tendo o direito de ter aquela diminuição na carga tributária. E junto com esses grandes empresários vai o governo também, que também, em alguns órgãos, não recolhe o que tem que recolher. Vocês vejam, dia 17 agora, né, Rejane? A gente vai ter uma grande passeata, né? Uma grande manifestação em Brasília, para tentar aí, primeiro, ter um reajuste desse piso salarial, né? Desde 2022, quando foi instituída a lei do piso salarial da enfermagem, teve aquele período que os ministros seguraram, né, para fazer um julgamento, mas depois que o piso passou a ser efetivo e pagar os atrasados, desde essa época ele não tem um centavo de reajuste. Então as pessoas a única categoria que até hoje está sem reajuste é a categoria de enfermagem. Então é uma penalidade muito grande e que essa manifestação ela tem esse objetivo, que é tratar do reajuste salarial pelo governo, esse repasse que é feito pelo governo, que hoje está... Atualização da inflação, né? O piso, pelo menos. E a questão da jornada de trabalho, né? Que o piso não tem jornada de trabalho efetivo ali. Ela está interligado ali no entendimento dos ministros de que a categoria de enfermagem não tem jornada de trabalho. Então, eles atrelaram a 44 horas do piso salarial. Agora, aliás, um dos debates que trouxe para a gente essa grave crise que a gente passa em função do Banco Master é que ali, dentro do Supremo, que desconfigurou o piso salarial da enfermagem, atrelando ele a gratificações e a carga horária, é que ali estão os representantes do patronato, fazendo julgamento de questões dos trabalhadores, né? Como bem disse o Toffoli, né? Que acha que eles podem serem empresários, serem isso, como diz a lei, né? Que o servidor público ele pode ser sócio, né, de empresa, desde que ele não seja o sócio gerente, né? E aí se teve um dos debates, eu estava tentando fazer a conta dentro do carro, né? A esposa do Alexandre de Moraes realizou 94 reuniões com contrato de 3,5 milhões. Quanto foi cada reunião? Cada reunião dessa, e tá lá o pobre da enfermagem que ganha 3 mil, e quanto é o piso salarial da enfermagem, Rejane? Que eu até esqueço, que a gente nunca vê. 4.700 é do enfermeiro. 4.700 do enfermeiro para trabalhar 44 horas semanais, que foi dessa forma que eles colocaram o piso, e 3.500 do técnico de enfermagem. Quem está nos julgando, recebeu por reunião, 94 reunião, um contrato de 3,5 milhões por mês. E é dentro desse cenário de crise moral. Porque não é crise de legitimidade. O Supremo ele tem uma importância imensa,
né, a Constituição dos 3 poderes, ser um poder moderador, né? O Supremo ele tem uma importância para a nossa democracia que é incontestável. No entanto, Nós não podemos negar que nós vivemos hoje uma crise de ética, moral, né? Porque os caras vão lá, desconfiguram o piso salarial da enfermagem. E ainda tem a questão da regionalização. Coloca também, aqui, se for o Nordeste pode pagar menos. Isso. E um tá lá vendendo as ações do resort. E é quem tá nos A gente julgando. precisa, para além de se indignar, a gente precisa realmente avançar, né, nessa luta. Porque... Tem que se indignar e reagir. Tem que ir pra rua, tem que botar a boca no trombone, tem que reclamar, e não tem que somos demonstrar só essa nós indignação. da enfermagem. O trabalhador precisa ir para a rua, precisa se organizar, os sindicatos precisam voltar à representatividade dos trabalhadores de fato, porque tomaram muita... não vou Muita falar pancada, né? Mas os sindicatos precisam estar se reaglutinando. Por isso que a central dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil é importante, né? Uma central que está fazendo uma pressão muito grande, independente do governo. Porque as centrais, os sindicatos precisam manter essa separação do que é governo e o que é luta sindical. Então, a central hoje está de parabéns. Os momentos. Né? Tem Claro. o momento da campanha política, obviamente, que é natural que um sindicato ou uma central sindical tenha uma preferência naquele momento que a população está elegendo o presidente da República. É mais do que natural, não dá para se esconder. Agora, saiu desse momento, o outro momento é o momento de fiscalizar o governo, de cobrar, de ir para a rua, de organizar a população, organizar os movimentos sociais, chamar os sindicatos, as associações, todos os movimentos sociais para irem às ruas para poder manifestar e cobrar aquilo que nós temos que ter. Rolando, a independência do governo para poder ter a autoridade de fazer a cobrança. Eu me lembro a primeira vez que o Lula se elegeu e se candidatou, acho que foi 2004. 89. Perdeu para o Collor. Então foi na segunda. Porque ele falava o seguinte, que o movimento sindical tinha que fazer essa pressão. Porque se não fizesse essa pressão, a pressão dos empresários seria maior do que dos trabalhadores. E nós precisamos mudar esse Congresso Nacional, porque a esquerda, as pessoas que realmente estão do lado do povo, né, os socialistas são minoria ali dentro, uma grande maioria de pessoas bolsonaristas que não tem compromisso nenhum com a sociedade, e nós precisamos mudar essa correlação de forças. Porque até na hora da votação, foi a primeira pergunta que você me fez, Cristiane. O que você acha, como que esse projeto vai facilitar a tramitação? A gente sabe que vai ser difícil, porque nós precisamos mudar essa correlação de forças lá dentro. Os empresários, na hora das campanhas, eles financiam e é quem entra. É quem entra, porque a população acaba se viciando num processo de compra, de venda de votos. Então, essa é a modificação que nós precisamos fazer. Porque os caras vão lá para dentro agora, vão ganhar dinheiro, votar contra o trabalhador, votar a favor dos empresários, ganham lá da teta dos empresários, que é para poder ficar onde? Manter tudo do jeito que está, sem avanço nenhum para a classe trabalhadora. E não apenas de eleger parlamentares que tenham identidade com o trabalhador, mas parlamentares que sejam acessíveis ao trabalhador. E nesse sentido, Rolando, eu quero falar, a CTB, a Secretaria de Relações de Trabalho, a gente tem feito um trabalho de todo o projeto de lei, que é o que a gente vivencia o dia todo. Né? Esse projeto de lei, por exemplo, 755, que a CTB apresentou a você, foi baseado em um caso de assédio sexual que ocorreu dentro de uma unidade básica de saúde. Né? Então, todo o projeto de lei que a gente propõe à deputada enfermeira Rejane, ela está acessível. Às vezes, na mesma semana, a Secretaria de Relações de Trabalho envia, ela ingressa. E aí a gente sabe que aqui tem que ser um processo organizativo, porque não adianta só você apresentar. Isso aí. Tem que ter a pressão social dos trabalhadores para que aquele projeto vire uma realidade. Então, para que a gente não tenha mais essa segunda geração de assédio moral
amassando, Então, Cris, humilhando e constrangendo os trabalhadores. são né? duas situações que eu acho que são importantes serem colocadas aqui, né? A questão do assédio, né, institucional, organizacional, esse assédio vindo da parte não é do superior contra o inferior, que é esse que nós já conhecemos no dia a dia. Esse é o moral. Esse Assédio moral. Esse assédio que você trata, vou dar um exemplo para você. Se dentro de uma agência do INSS ou dentro de um hospital, cumprindo a mesma tarefa, com a mesma responsabilidade, com a mesma função, um tem uma gratificação e o outro não tem, um tem uma insalubridade e o Já outro é não tem, institucional. já é um assédio institucional. Porque ele te obriga a ter a mesma responsabilidade que o outro tem, ganhando mais do que você. Isso ele te obriga. Se você não fizer, né, você está passivo de você responder um procedimento disciplinar e perder seu emprego, porque você não cumpriu a determinação da administração. Então, diferencia. Como é que pode um servidor do INSS que atende pessoas infecto-contagiosas que vão na agência pedir, vão passar por uma perícia médica, vão lá pedir o seu benefício, ele não abre a porta e entra direto no gabinete do médico perito. Ele passa numa triagem. Ele passa na triagem, ele passa no balcão, ele apresenta os documentos, depois ele senta, ele espera o momento que ele vai ser chamado para ele poder entrar para falar com o médico perito, passar pela perícia dele. Aí fica parecendo que ele só é doente, infecto-contagioso, do gabinete, né, do consultório do perito para dentro, do consultório para fora. Ele não é. Porque o médico perito tem e o servidor administrativo não tem. Mas o servidor administrativo está obrigado a atender esse segurado. Assim como na enfermagem, o médico atende e tem um salário, o enfermeiro atende, faz os procedimentos que o médico não faz e não tem, às vezes, Rolando, essa garantia. Se a gente quiser parar aqui para dar exemplo, nós vamos dar tantos exemplos, porque o técnico de raio-x, ele leva o raio-x portátil, vai até o paciente e tira o raio-x. Ele ganha a insalubridade, a periculosidade, o que ele tem direito de ganhar e muito bom. Aposentadoria especial. Especial. Agora, a enfermagem que está ali com aquele paciente, todo dia tem paciente tendo que fazer raio-x no leito. E a enfermagem não ganha nada. Não ganha nem a proteção. Né? Nem a proteção. Agora, só para pegar o gancho do que a Cris colocou aqui, nós temos que ser honestos aqui na hora de falar. Eu costumo dizer assim, vamos ser duros sem perder a ternura, como nos ensinou Che Guevara. Eu não sou comunista, não sou radical de esquerda, obviamente que tem minhas concepções e minhas preferências políticas, mas eu vou dizer, trabalhador, né, que vive nas comunidades, nas favelas, como eu gosto de dizer, reclama da violência policial. Aí elege uma bancada de delegados policiais para o Congresso Nacional. O trabalhador diz que a comida está cara. Aí elege uma bancada de agricultores para o Congresso Nacional. Aí o trabalhador reclama, né, tudo que o trabalhador reclama, né, o salário mínimo está pouco. Ele elege uma bancada de empresários, de banqueiros para o Congresso Nacional. E aí vem reclamar. Muitas das vezes, exemplo que nós temos no Nordeste, que majoritariamente votou no Lula para presidente da República, mas na hora de votar nos candidatos a deputado federal e senador, votam nos latifundiários, votam nos donos das usinas de cana-de-açúcar, e aí depois reclamam da vida. Então, assim, é o que o Lula tem dito. Ele vai concorrer ao 4º mandato, vai ganhar a eleição para presidente da República, mas se querem um país melhor, nós vamos ter que repensar em quem nós vamos eleger para o Congresso, certo? Eu quero uma saúde pública melhor. Aí eu vou eleger o empresário do ramo da saúde pública, do ramo da saúde, não da saúde pública. Vou eleger o empresário do ramo da saúde. Aí não dá. Nós tivemos em São Paulo agora... Os donos das organizações sociais. Exatamente. Nós tivemos em São Paulo agora, na 2ª Conferência Nacional do Ministério do Trabalho. O representante da bancada, porque é tripartite, né? Então nós tínhamos uma bancada, foi no AMB, lá no Centro de Convenções Celso Furtado, muito representativo a conferência, né, Cris? Nós tivemos lá um debate qualificado de alto nível,
Mas o presidente da República, mais alguns ministros, fizeram a abertura e cada bancada teve o direito de fazer uma apresentação. Então, tinha a bancada dos empresários, a bancada dos trabalhadores e a bancada do governo, na abertura. O representante da bancada dos empresários, né, foi o representante dos hospitais particulares, privados. E fez um discurso contra, a favor da jornada 6x1. Não, e o recado dele era claro, né, Levou Rolando? uma vaia. Foi uma coisa assim, aí o ministro tentando segurar o público, pedindo para o pessoal ter paciência, para não rachar a conferência. Mas é isso. Aí elegem esse tipo de representante desse segmento da sociedade, que não é o representante do pobre, né, do assalariado, né, do favelado, do empregado. Esses vão para lá aprovar as leis que só tiram direito dos servidores, dos trabalhadores. E aí, trabalhador é servidor da iniciativa pública. Não, e foi privada. muito estratégico ter colocado esse representante para fazer a fala, porque qual era a mensagem que ele passava para a É classe que na média? saúde não cabe 6x1. Não cabe 5 por 2. Não cabe Se 5 por 2. reduzir a carga horária de trabalho, Eles não vão- vai ter saúde. Não vai A classe Eles média vão vai falir, morrer. coitados. Agora, entrando só... A Rede Dó foi a rede que mais lucrou. Rejane, queria que, para concluir, que eu acho que a gente está fechando, que acaba que a gente vai conversando e vai voando, né? E um monte de tema aqui, e um monte né? de tema. Um monte de coisa que Eu a vou gente abordou. fechar... Mas o importante é a população ficar de olho nesse projeto. É. Sabe, fazer suas cartinhas, mandar para os representantes dos seus estados, do Congresso Nacional, e cobrar apoio, porque é necessário que se tenha esse tipo de preocupação, cuidado, de visão desse assédio que está sendo praticado e que agora alguém resolveu comprar esse barulho. E não dá para deixar a companheira sozinha, precisa É de isso aí. né, retaguarda. Precisa de retaguarda. Rolando, é você isso aí. veja como um mandato que a gente consiga construir consegue fazer a diferença, né, Rejane? Eu fiz uma fala num outro projeto muito importante que depois você vai voltar aqui para dialogar, que é o PL sobre o home care. Do home care. Isso. Eu fiz uma fala que no Brasil a gente teve a primeira escola de enfermagem foi em 1860. Nós somos uma profissão, Rolando, só enfermagem. 3,5 milhões de pessoas. Se você pensar que a última eleição, a diferença foi de 1,5 milhão de votos, é uma enfermagem categoria decide uma que eleição pra decide presidente. uma Decide eleição. uma eleição. E somente em 2022 nós conseguimos construir uma bancada de 5 enfermeiros. Para você ver como é importante a gente impulsionar o debate. Quase Trabalhador. 600, né? Isso. Trabalhador tem que votar em 513. trabalhador. 5 enfermeiros lá no Congresso. 5 enfermeiros, né? 513 Quantos anos? deputados, É. mais os Primeira- mais os senadores, por exemplo, quase 600. Tá. Primeira escola de enfermagem, 1860. 3,5 milhões de profissionais. É. E 30, não sei quantos, centenas de anos depois, né? Se você pensar, você tem uma bancada de 5 parlamentares. Então, a gente tem que sair daqui com a bandeira dos nossos projetos, mas com a certeza que o trabalhador tem que votar em trabalhador. Não adianta. A UDEESE faz essas continhas lá, mostra que a cesta básica do trabalhador brasileiro tem que estar em 3.000 e tantos reais, está em 500, 600 reais, aí vota no empresário. A segurança, né, a polícia está matando o trabalhador, né, a polícia está matando o trabalhador, 95% da massa carcerária é de negro. 95% dos mortos nas ações policiais são negros. E 80% dessa Elege a massa bancada da bala. Não, vivem nas periferias, nas favelas, nas comunidades. E aí elegem a bancada da bala. Aí depois reclama, elegeu o delegado, elegeu o coronel, elegeu o capitão, o soldado, o sargento. E que é o reajuste do piso salarial da enfermagem. Aí reclama que a comida tá cara. A Mas comida tá isso cara, a gente mas fala há muito tempo. a bancada da Rolando. agricultura. Mas tem que continuar Lá falando. isso, tem que continuar falando, porque é uma minoria de negros e negras. Pois é, É uma mulheres. minoria de mulheres. É isso aí. Então, essa é a Uma característica. população ali. que é 60% quanto mais- miscigenada. E quanto mais 55% as pessoas de mulheres. escutarem assim, ó, política, eu não discuto, que eu não gosto de política. Então, deixa para quem Deixa que meu marido discute. deixa para quem gosta, né, eleger, botar lá dentro, seja representantes que aí forma aí esse congresso amorfo que não luta pela classe trabalhadora
E qualquer projeto que tem lá que vá afetar quem tem, né, quem está sentado em cima do dinheiro, como as bets hoje em dia, né, que são as loterias aí online, muito dinheiro, e quando se bota um projeto para taxar um pouco mais essas bets, o Congresso quase vai abaixo, porque a grande maioria ali não vai Paralisa, querer. a Terceira Guerra Mundial acontece, porque Porque não vão Não, querer. e é uma Alguém está contradição. ganhando, não está ganhando por trás? tá. Antes não queriam o jogo, né? Porque o jogo vicia, porque destrói a família. É. Aí descobriram que o jogo existia, né? Através da internet, com sites no exterior, Isso. o dinheiro todo indo Tudo para pra fora, fora. todo mundo jogando, Deus, o mundo, São Raimundo, das almas lá do fundo. Todo mundo jogando. Aí vamos então agora legitimar o jogo, o jogo online, né? No país, trazer as empresas para dentro do país para serem responsabilizadas. Bom, agora nós vamos taxar. Aí os congressistas, Então, que antes diziam que não podia ter o jogo, não. Tem A que ter o primeira jogo, mas não proposta pode de taxar. taxação era 18% de taxação. Não conseguiu passar 5, né? Passou 12%. Passou 12. Não, então já arrebentaram. Nossa. Conseguiram Mas, fazer Cristiane, milagre. ali lá. Mas é pouco, 1%, 12. Não, lógico, é um absurdo. 0,18 já Olha, era pouco. nos Estados É. Unidos... Nos Estados Unidos é Isso que 40%. eu ia falar agora, o dono do jogo tem 30% só. 30%, e alguém ganha. Ganha Os muito. muito apostadores bem ganham. distribuído. E aqui o Brasil restante fica aquele congresso, ninguém pois quer taxar as empresas que estão fora do Brasil. Os aplicativos explorando os pobres no Brasil, todos chineses. Olha, nos Estados Unidos, o apostador ele tem 70% de chance a 30%, e 30% é reservado. Tem esse 70% aqui tem que ganhar o empresário, o hotel, o jogador, o garçom, todo mundo. E os outros 30% aqui vai pagar um imposto que precisa garantir o funcionamento do jogo. É. Aí aqui é 12%. E outra coisa, as pessoas estão adoecendo, porque pega o dinheiro do... e o o jogo- Lula falou na televisão. Tu O viu jogo online não pronunciamento? gera emprego, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos lembrar disso também, né? As que é online. pessoas ficam doentes, gastam dinheiro da comida, gastam dinheiro do transporte, eles adoecem, porque o cassino já adoecia, quanto mais essa forma que entra dentro da tua casa. Você não precisa Sem controle sair do mais, Estado. sem controle Você de não ninguém. vai na esquina fazer Não a vai na- fezinha no na bicho. fezinha. Acabou. Não precisa. Acabou. Você, dali da tua casa... Celular, você tá no tigrinho. Galera, ó, estamos terminando aqui o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar fazer uma edição mensal com outros interlocutores, com outros projetos de leis. Aqui, Rejane, a gente sempre fala quando a gente consegue fazer uma ação contigo, que é uma ação que dá certo, né? Que Sindesprev, CTB, Enfermeira Rejane, a luta é pra valer, não é isso? É isso aí, gente. Mas eu estou muito feliz de ter participado desse primeiro. Acredito que a gente vai continuar fazendo esse tipo de debate, que esse tipo de debate, Cristiane, é um debate que fala de tudo, entendeu? A gente começa com uma coisa que foi o PL, mas a gente falou aqui de política, a gente falou de bets, a gente falou de condições de trabalho, a gente falou da saúde, do INSS. Então, esse tipo de debate é um debate que cresce, né? Que faz com que as pessoas mergulhem num processo de entendimento do que é a política, de que é o movimento sindical, de que é a luta. Então, eu espero mesmo participar dos próximos e vamos botar essa tribuna sindical aí para frente, que é importante que vocês façam aí bons debates também com outros atores que venham aqui. Isso aí. Tamo junto. Rolando? Bom, agradecer aí o convite, parabenizar pela iniciativa, tanto do sindicato quanto da própria Cristiane, da Secretaria de Imprensa. Agradecer à deputada enfermeira Rejane pela parceria, né? Pela parceria. Eu fico vendo, quando eu não estou em Brasília, eu fico acompanhando lá o caminhar da Cristiane, aí eu vejo a corda e a caçamba, tá sempre lá as duas juntas. Tem hora que são empurradas para sair de determinado lugar porque vai ter alguma coisa, mas estão ali ocupando espaço, defendendo os interesses da classe trabalhadora e correndo atrás de resultados em favor dos trabalhadores, dos servidores. Agradecer de verdade a enfermeira Rejane e a Cristiane e pedir aí aos nossos
companheiros e companheiras de trabalho, né, os servidores, os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores dos hospitais, né, que repensem, né, quem nos representa, quem precisa nos representar e dar um voto de confiança. Isso é igual casamento. Não deu certo, a gente arruma um outro, uma outra, casa de novo. É a mesma coisa, eu votei naquele parlamentar, não deu certo, muda. Escolhe outro. Agora tem que ter a capacidade de ser honesto consigo mesmo. Dizer, ó, eu escolhi esse candidato se elegeu, porque nem sempre todos se elegem, esse candidato se elegeu, mas não fez nada por mim. É ser honesto consigo mesmo. Olha para o seu filho, olha para o seu neto, olha para sua casa. Pega a conta de luz, pega a conta de água, vê o preço da carne, do feijão, do arroz, repensa a sua vida e veja se aqueles que eles votaram, elegeram e colocaram lá estão, né, contribuindo para que essa vida seja ainda pior, cada vez mais dura. E aí não repetir o voto. Sabe, eu errei, eu vou mudar meu voto. E assim a gente conseguir fazer com que esse país... Que a bancada aumente. Porque, Dos olha, trabalhadores. vou fazer aqui, eu tenho críticas ao governo, mas eu tenho que ser honesto. Um governo que não tem apoio parlamentar, não tem maioria no Congresso Nacional, consegue diminuir o desemprego, aumentar o emprego, né? Conseguiu, os programas sociais todos estão bombando, imposto de renda, imposto de renda para quem ganha até 5 mil, zero, e sem ter esse apoio. Pé de meia. Entendeu? Pé de meia. Tem muito projeto social. Assumir o debate de redução da jornada de trabalho. Todo esse resultado social. Que o ideal era que o trabalhador não necessitasse do apoio do Estado. Era o ideal, certo? Que todo mundo tivesse uma boa renda, tivesse um país muito equilibrado e que nós não precisássemos, né, ter uma parcela da população dependendo do Estado. Mas ele voltou, pegou o país miserável, um país miserável, pessoas, pegando carne em caminhão de lixo, entendeu? Osso de açougue em caminhão de lixo. E tira mais uma vez o Brasil do mapa da fome e traz ganhos sociais que precisam ser considerados. Tem seus erros? Tem seus erros. Mas a vida é feita de erros e acertos. O que tem que ser colocado na balança é se ele tem mais acerto ou mais erros. E com certeza ele tem mais acerto. E para que seja ainda melhor, nós precisamos eleger um Congresso Nacional que represente, né, a cara do brasileiro, que represente o brasileiro, que represente a mulher, né, a miscigenação, que é a mistura das raças, que é a maioria na população brasileira, que represente o trabalhador, que represente essa massa que move o país. Não tem como ficar elegendo quem explora o trabalhador. É isso aí. É isso. É isso aí. Moçada, concluindo, então, a tribuna sindical. Vamos depois colocar em nossas mídias sociais. Vamos estar na página do YouTube. Rejane, quer dar mais uma palavra? Cristiane, isso aqui é um instrumento muito forte para chegar no trabalhador. É aproveitar essa oportunidade e debater muito. Debater as condições do que a gente está vivendo internacionalmente, as guerras que estão dizimando população, o que o Trump está fazendo e muito mais, entendeu? Então, eu acho que esse instrumento aqui vai fazer isso, vai fazer chegar a nossa voz, a voz de uma trabalhadora, de uma sindicalista, de uma enfermeira, de uma deputada lá na pontinha, a voz do sindicato, a voz de você, sua, que é responsável por esse programa aqui, mas levar essa voz, trazer outros atores para debater várias problemas que a sociedade vive, não só na questão da saúde e INSS. A gente viu as enchentes, a gente viu as pessoas perderem as suas casas. Então, é isso que a gente pensa, né, desse instrumento aqui, desse programa que você, com muita competência, eu te admiro muito. Acho que você é uma pessoa super inteligente, uma pessoa de luta, de garra, e você, com certeza, vai fazer desse programa aqui mais um
Sucesso do Sindesprev e da Sucesso. CTB. Mais um instrumento, uma ferramenta de luta, né? Em favor da classe trabalhadora. É isso aí, galera. Concluindo aqui o programa Tribuna Sindical. Grande abraço a todos vocês. Abraço.